Faremos a leitura do texto, como o Reverendo Joel já falou, Êxodo, no capítulo 8. Faremos a leitura a partir do verso 16 e iremos até o capítulo 9, verso 7. Meus irmãos, essa semana, acho que praticamente todos acompanharam o acontecimento com a Juliana Marins, a menina de 26 anos, filha inclusive de um ex-pastor presbiteriano, e ela caiu, se acidentou num vulcão e foi montada uma grande movimentação para que fosse feito o resgate dela. Resgates em situações assim são muito complexos e não é algo tão simples de fazer. Esse foi um acontecimento, mas que acabou me fazendo lembrar de outro grande resgate. Talvez não, ele é definido como o maior resgate da era moderna, da Idade Moderna, que aconteceu no ano de 2018. Não sei se vocês vão se recordar, quando 12 meninos, que eram de um time de futebol na Tailândia, mais o técnico, foram explorar uma caverna, que era usual, eles faziam isso com frequência, era um passeio comum para eles, mas naquele evento específico houve uma grande chuva e uma inundação muito rápida, que fez com que eles ficassem presos e tivessem que adentrar mais para as cavernas e ficaram cerca de 4 quilômetros cercados por água num pequeno bolsão, sem comida, apenas com lanterna. Quando eles não voltaram para casa e os pais deram por falta desse regresso, eles já tinham uma certa ideia de que esses adolescentes, mas o professor, exploravam as cavernas e como eles moravam naquela região, já sabiam que em épocas de monções, que era aquele momento que eles estavam vivendo, repentinamente aquelas cavernas elas inundavam. Então eles já se direcionaram para aquelas cavernas e quando chegaram lá encontraram as bicicletas, as chuteiras e entenderam que os filhos estavam presos ali, mas o treinador. Imediatamente eles acionaram o governo e um conjunto de especialistas de diversas áreas se concentraram. Chegou-se a um número de 1.000 voluntários para diversas coisas para tentar apoiar e tirar aqueles adolescentes, mais o professor daquela caverna. Após 9 dias mergulhando, 2 mergulhadores britânicos eles conseguiram dar de cara com esses adolescentes. Eles localizaram um grupo vivo, porém bem assustado. Mas isso era só o começo. Eles estavam a mais de 4 quilômetros dentro daquele conjunto de cavernas presos, sem uma possibilidade de sair. Eles tinham que praticamente ir por aqueles 4 quilômetros embaixo d'água, sendo que eles não eram especialistas. Inclusive, um dos meninos nem sabia nadar. E o tempo era curto. Por quê? A previsão era de que mais chuvas estavam se aproximando. E também o oxigênio começou a baixar muito rápido. No 9º dia, o oxigênio chegou a uma taxa de 15%. E eles perceberam que o oxigênio estava acabando. E a situação era tão crítica, era tão difícil a missão, que um mergulhador tailandês, da marinha tailandesa, que tinha sido campeão de competições de mergulho, ele era um dos mergulhadores de combate da marinha tailandesa, os SEALs norte-americanos, né? Ele era profissional naquilo. E numa das idas para levar oxigênio para os meninos, ele morreu, ficou inconsciente. Então, quando ele morreu, se um grande especialista tivesse assim, inclusive uma das mães dos meninos falou, se esse homem que é treinado morreu, o que vai ser do meu filho para sair de lá? A situação era extremamente complexa. E eles, após um planejamento cuidadoso, eles olharam, montaram, planejaram, pensaram em como iam fazer, mas eles tinham que resolver rápido. Eu acho que um dos gerentes daquela operação falou assim, a gente tem que fazer isso agora, porque não vai ter um dia que a gente esteja mais preparado do que hoje. As chuvas eventualmente pararam e eles sabiam que tinham que fazer aquilo naquele momento. E era algo extremamente perigoso. Eles entraram, sedaram os adolescentes para que eles ficassem parcialmente inconscientes e conseguissem sair da caverna sem entrar em pânico e fizeram uma mega operação que levou 3 dias, 4 horas mergulhando embaixo d'água, transportando de um ponto para outro e depois desse ponto para a saída. 3 dias entre o começo e o fim daquela operação. Essa operação ela realmente nos impressiona, não só pela complexidade, mas por tudo que exigiu de todo mundo que participou ali. Eles precisaram ter coragem, eles passaram por sacrifícios, eles precisaram ter planejamento, mas principalmente eles tinham que ter confiança naquilo que eles estavam fazendo e esperança de que eles conseguiriam tirar aqueles garotos de lá, mais o treinador. E de fato, meus irmãos, esse foi um resgate completo. Nenhum deles se perdeu.
mas eles precisaram entrar lá dentro e fazer algo extraordinário, algo que a gente não esperava, algo que, humanamente falando, é impossível a gente parar para pensar. A série de milagres que precisaram acontecer, a série de alinhamento de fatores que precisou para que aqueles meninos fossem retirados dali. E quando olhamos para a história também dos hebreus ali no Egito, exposta aqui no livro de Êxodo, podemos perceber que é exatamente assim também o modo como Deus resgata o seu povo. A situação dos hebreus frente às perspectivas humanas era impossível. Era impossível que eles saíssem daquela terra onde eles estavam refém. Um resgate impossível. Então Deus vem e faz o extraordinário. Tira um povo inteiro que estava escravizado de uma terra e leva à terra que ele havia prometido. Isso é a história dos 13 meninos na Tailândia. Foi o resgate mais complexo da história moderna. O resgate de Israel foi o resgate mais complexo da história da humanidade e foi feito por Deus. Aqui nós podemos ver Deus resgatando o seu povo do meio da escravidão. Mas para a gente entender um pouco mais de como foi esse resgate, a gente precisa relembrar algumas coisas. Essa série de sermões é como se a gente estivesse vendo uma série que conta uma história desse resgate. Porque há 2 semanas atrás, quando nós retomamos aqui o Sermão de Êxodo, a gente já abordou talvez o que a gente chamaria dos 2 primeiros capítulos dessa série. E para a gente voltar a esse ponto que a gente está, a gente precisa retomar alguns pontos para a gente entender a situação onde a gente está. Né? Quem vê série sabe, né? Sempre tem aquela introduçãozinha. Anteriormente, com a voz, às vezes, daquele dublador, o Malta Júnior, né, que ele dubla bastante. Então, anteriormente, eu quero que a gente pare um pouquinho só para relembrar como o povo foi parar nessa situação. Os descendentes de Jacó, a quem Deus deu o nome de Israel, eles haviam se instalado, os descendentes de Israel, haviam se instalado no Egito por volta do século 20 a.C., ou seja, mais de 4.000 anos atrás, eles haviam se instalado ali. Eles haviam chegado e haviam sido recebidos de bom grado naquela terra. Eles estavam fugindo de uma grande fome e se instalaram ali via José, que foi alguém bem relevante dentro do governo do Egito e era um dos descendentes de Jacó. Essa é outra história que já abordou alguns anos atrás. Mas vamos lá. Eles chegaram ali e ficaram por ali. Mas 400 anos se passaram. E então entraram governantes no Egito que não conheciam a história daquele povo e não sabiam como aquele povo havia parado ali. Mas era um povo que representava uma mão de obra. Então eles começaram a explorar aquela mão de obra. E aquele povo que havia chegado de bom grado agora era escravo. E estava escravo naquela terra. Mas isso não foi surpresa. Ou pelo menos não deveria ser surpresa, porque Deus lá em Gênesis havia avisado a Abraão o seguinte, em Gênesis capítulo 15, verso 13 e 14. A sua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar e depois eles sairão com muitas riquezas. Ou seja, Deus já havia avisado que o povo passaria por isso. Deus já havia avisado que eles estariam nessa situação. Eles seriam escravos em outra terra. Então, este era o momento da libertação do seu povo. O momento que Deus iria cumprir a sua promessa. E Deus, para fazer isso, ele levanta um homem, que é Moisés. Moisés, sei que quase todo mundo conhece a história, então estou cortando um pouco para a gente ver. A situação na época em que Moisés foi chamado, ele estava como um refugiado no deserto, tinha constituído família, estava crescendo ali, e ele, eventualmente, se depara com Deus na sarça e é chamado, vocacionado para ir libertar o povo de Israel, o povo que estava preso lá. Deus sabe que essa não seria uma missão de resgate simples. Por isso ele afirma para Moisés o seguinte, em Êxodo 3,19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir se não for obrigado por mão forte. E por isso ele afirma a Moisés que ferirá o Egito com os seus prodígios, porque ele sabe que esse era um meio para sair dali. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, os nossos sermões eles estão gravados. Eu acho que isso foi da sessão anterior, então vale a pena dar uma olhada para entender mais ou menos como a gente chegou aqui. Mas para a gente entender a história, o que foi falado é o suficiente. E cá estamos nós, nesta missão complexa de resgate. Moisés perante Faraó, conclamando 10 pragas sobre o Egito, cumprindo aquilo que Deus havia determinado a ele no deserto. Faraó estava resistindo, mas Deus estava cumprindo os seus prodígios para libertar o povo. Semana passada, nós vimos a primeira e a segunda praga, e agora nós vamos estudar a terceira, a quarta e a quinta.
A terceira praga, ela vai do versículo 16 até o 19 desse capítulo 8. Essa era a praga dos piolhos. Não fica muito claro se esses animais piolhos, na tradução que a gente trouxe, eram de fato os piolhos, mas a tradução também poderia ser mosquito, por assim dizer. Independente de qual seja a opção, a gente sabe que são animais hematófagos, né? Animais que se alimentam de sangue, ou seja, animais que se alimentam de nós. Então, acho que quase todo mundo aqui teve aquele famoso programa de índio, de ir lá para o interior, ou algum retiro que chegou e foi picado por mosquito e sabe como é difícil você lidar com isso. Eu lembro que no meu tempo de aspirante, eu dei serviço uma vez lá na Escola Naval, no Carnaval. A Escola Naval parece um cemitério. O Carnaval é o pleno verão carioca, né? E o que tem no verão carioca que tem de abundância? Mosquito. E lá na Escola Naval, era 5 mosquitos para cada um. Só que só tinha uns 20 aspirantes lá na Escola Naval, ou seja, ficou uns 200 só para mim. Eu não consegui dormir. Tamanha foi a fustigação que eu passei naquele dia. Soma-se ao fato de ainda que eu sou alérgico, carregado por mosquitos. Enfim, essa era a situação que se apresentava diante daquele povo. Muitos mosquitos se alimentando deles, e imagine o desespero. Num local que não tem ventilador, não tem ar-condicionado, nem tampouco repelente para você se prevenir dessa situação. Foi a situação que eles passaram. No versículo 18 surge uma figura, a figura dos magos. Aqueles mesmos que a gente viu semana passada que imitaram os grandes prodígios. Eles mais uma vez vão lá para tentar imitar a ação de Deus. Com as suas ciências ocultas, tentar fazer o pó virar piolho, ou mosquito, ou qualquer que seja esse inseto. E passam vergonha, eles não conseguem fazer isso. Eles não conseguem transformar a terra em piolho. Eles, humilhados, são obrigados a dizer que isso foi o dedo de Deus. Meus irmãos, o diabo, como a gente falou na semana passada, ele vai tentar imitar as coisas de Deus. A gente vai ir por fora, vai ver tentativas de imitar as coisas de Deus e em certa medida vai acontecer. Eles vão imitar as coisas, como a gente ouviu semana passada. Mas eles têm um limite. E aqui eles encontraram o limite deles. Lutero tem uma frase, ou pelo menos que é atribuída a ele, que diz o seguinte: o diabo ele é como um cão na coleira de Deus. O diabo ele só vai até onde Deus permite. E aqui acabou a permissão dele. Aqueles magos tiveram que passar vergonha e simplesmente falar diante do faraó. Foi o dedo de Deus. Apesar disso, em nenhum momento do texto, e mais para frente a gente vai ver essas figuras aparecendo de novo, é dito que esses magos se arrependeram ou mudaram a vida deles, ou abandonaram as magias ou o ocultismo. Não, eles reconheceram que aquilo era o dedo de Deus, mas continuaram a viver a vida deles, da forma que eles viviam. Reconhecer que Deus é Deus não faz ninguém mudar de vida. Simplesmente falar que cremos que Deus é realmente o Criador do universo, de toda a Terra, é um passo, mas não é um passo que leva a gente para mais perto de Deus ou para mais longe. É simplesmente uma verdade. Como está escrito em Tiago, capítulo 2, verso 19. Você crê em Deus? Que você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem diante dessa verdade. Isso não faz distinção. Eles creram que Deus era poderoso, mas continuaram a viver a vida do jeito deles. Isso também fica nítido na vida de Faraó. Porque Faraó, mesmo diante da fala dos seus magos, a postura dele foi a seguinte: ele se manteve obstinado em sua decisão de não permitir que o povo de Deus, que os hebreus saíssem ao deserto. Ele manteve o cativeiro dos hebreus. E diante dessa recusa, no nosso texto, a praga se encerra. Não é falado o momento que os piolhos desaparecem, não fala por quanto tempo dura, não fala que Moisés foi lá orar para que os piolhos desaparecessem. Simplesmente se encerra esse capítulo na obstinação de Faraó. E agora, do verso 20 ao verso 32, é narrada a quarta praga, a praga das moscas. Moisés é convocado por Deus mais uma vez para se apresentar perante Faraó. Deus fala que Faraó estará perante as águas e Moisés deve ir diante deles. E o recado era simples: deixe o povo ir ao deserto para adorar a Deus. Porém, o pedido vem com uma condicionante. Se não deixar o povo ir, Deus enviará um enxame de moscas sobre o Egito. Deus deixa claro que este enxame será algo pleno sobre os egípcios. Ele vai falar que é desde o faraó, ele vai dizer que é desde a casa de faraó até a casa dos oficiais, até todo o povo.
poucas moscas já nos incomodam, não é verdade? Quando aparece 5 dentro de casa, a gente já fica desesperado. Para quem tem aquela raquete do choque, a pessoa já vai atrás desesperada, porque é algo que incomoda. Agora já parou para pensar que ele não falou que eram muitas, era um enxame. Você viu um enxame de abelha, aquela quantidade de abelha? Aquilo nos assusta. Um enxame de abelha nos assusta, mas a gente sabe que ela não vai perseguir a gente. Agora, um enxame de moscas, ele dá repulsa na gente. Moscas acontece de trazer repulsa, de incomodar. Ele, diferente do piolho, que é um animal que pica a gente, ele incomoda, mas ele não causa essa repulsa. A mosca não. Imagina agora um enxame, uma nuvem de mosca na sua frente. Era essa situação que ia se apresentar diante do povo. De fato, não dá para a gente tratar com clareza se essa mosca que apareceria lá era aquela nossa inimiga de lei, a mosca varejeira, que incomoda, que faz aquele barulho. Mas era algo incômodo, incômodo a ponto de ser uma ameaça de Deus para os egípcios. Incômodo a ponto de Faraó querer que essa praga pare, porque ele estava incomodado com aquilo. Mas nessa praga acontece algo diferente. E aqui a gente começa a ver uma alteração nesse movimento do que Deus está fazendo ali. Mais uma evolução nesse plano de resgate, mais uma atualização. A missão vai se tornando cada vez mais complexa e Deus vai mostrando mais o quão poderoso Ele é. Até então, as pragas elas haviam sido totais, não tinham feito distinções. Quando o rio se tornou sangue, ele se tornou sangue para todo o povo que estava ali. Quando as rãs subiram, as rãs incomodaram todo o povo. Os piolhos foi para todo o povo, mas aqui Deus faz o seguinte: Deus fala, ele fala que vai mostrar algo mais. Ele diz naquele momento que naquele dia, separarei Gozém, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas. Naquele dia eu separarei a terra do meu povo. A partir desse momento, as pragas passam a atingir exclusivamente os egípcios, que começa a distinguir entre o seu povo e o povo egípcio. A raiz da palavra usada aqui no verso 23 para a distinção, ela não é bem distinção que é usada, mas é uma palavra com a raiz, ela quer dizer redimir, resgatar. É como se Deus, a tradução literal fosse o seguinte: eu farei redenção entre o meu povo e o povo do Egito. Eu redimirei o meu povo do meio do Egito. Eu resgatarei o meu povo do meio do Egito. Ou seja, essa fala, quando ele diz isso, não é uma mera separação, não é uma mera distinção que Deus está fazendo entre o povo do Egito e o povo de Deus. Ele está mostrando que ele está resgatando o povo dele. Por isso essa palavra é usada aqui. Deus está agindo em favor de resgatar o seu povo. Aqui eu poderia fazer um belo discurso triunfalista, falando que o mal não viria sobre nós e que nós seremos preservados em meio a toda essa terra, em todo esse mal. É isso que Deus faz e todo mundo daria glória. Seria fácil fazer isso. Mas não é isso que o texto mostra. Não é isso que a Bíblia como um todo mostra. Na verdade, um comentarista falando sobre isso, ele vai dizer que raramente na Escritura ou na vida Deus levanta um escudo invisível que protege os seus servos da devastação que arrasa os outros. No nosso cotidiano, a gente sabe disso. A gente sabe que as aflições se levantam. Quando nós temos um governante ruim, é ruim para todos. Quando a economia vai ruim, ela vai ruim para todos. O que muda é que Deus ele permanece nos resgatando no meio desse caos. Ainda que passemos por essas provas, ainda que passemos pelas dificuldades, Deus permanece nos resgatando e nos redimindo dia após dia. Esse é o ponto. Porque, de fato, muitas vezes somos atingidos junto com os egípcios nessa terra. Mas Deus ele continua a nos resgatar. Por isso que a ideia de redenção ela é perfeita aqui nesse texto. Ela é perfeita para esse caso. Porque ela mostra que Deus ele não está simplesmente protegendo o seu povo por proteger, mas mostra que ele está resgatando o seu povo dessa terra em que eles estavam cativos. E essa ação de Deus de fazer a praga atingir exclusivamente os egípcios, ela tinha um propósito. Deus estava se revelando como soberano dessa terra. Ele ordena que Moisés diga ao faraó para que você saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Quando a gente olha com esse texto com mais calma, a gente vê que essa é a parte central da proclamação dessa praga. Deus ele primeiro fala que a praga atingiria os egípcios, desde a casa de faraó até todo o seu povo. Depois ele fala que fará separação entre o seu povo e o povo do Egito. E aí ele vem com essa declaração. E depois ele retoma os dois temas. Na Bíblia, quando a gente vê isso, a gente chama isso de quiasmo. E o quiasmo ele aponta para o ponto central.
E o ponto central é exatamente esse, para que você saiba que eu sou o Senhor no meio dessa terra. O recado aqui é claro, Deus está falando para o faraó. Eu sou o Senhor aqui e não você. Eu sou quem domina essa terra. Você não domina essa terra. Você não tem poder para agir contra essa terra. Você é limitado, mas eu não sou. E eu vou fazer isso para que você entenda. Deus está declarando para o rei, para o soberano, para aquele que arrogava para si o título de ser um Deus, que ele não era ninguém, que ele não era capaz e que ele não era soberano sobre o trono a qual ele havia herdado. Mas Deus era soberano. Essa fala nos lembra a música do nosso amigo e músico Eduardo Mano, que foi por aqui por um tempo e agora está lá em Portugal, e no qual ele diz: Tu és Deus e eu não sou. O faraó tem que reconhecer e tem que entender, assim como nós precisamos reconhecer, Deus é Deus e nós não somos. Nós estamos submissos à soberania dele. Nós não somos soberanos, não somos soberanos sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa vida e sobre o nosso dia. Deus é soberano sobre tudo e sobre nós. E assim Deus fez moscas por todo o Egito, desde a casa de Faraó até toda a terra. Faraó se vê numa situação muito complicada. Ele quer a solução para o problema, ele quer a solução para o problema do povo. Ele quer se mostrar como alguém que tem certa relevância, ele quer se mostrar como rei. Porque as moscas não obedecem ele. Se ele fala para um soldado dele que vai, o soldado vai. Se ele fala para o povo que faça aquilo, o povo faz. Mas as moscas não lhe obedecem. E ele sabe que o único jeito de que as moscas vão embora é se ele obedecer à voz de Deus, daquele que declarou que era soberano sobre ele. Então ele diz a Moisés o seguinte: vão e adorem. Ele apresenta essa contraproposta para Moisés. Vão e adorem, mas façam do meu jeito. Adorem aqui dentro do Egito. Adorem a Deus aqui dentro do Egito. Moisés responde que isso era impossível. O culto dos hebreus não era adequado para acontecer ali no Egito. Alguns dos animais que eles sacrificariam ali eram representações ou eram sagrados, eram representações de divindades ou eram sagrados para os egípcios. Era como se a gente chegasse na Nova Delhi, a capital da Índia, e matasse uma vaca na frente de todos. Nós seríamos apedrejados, seríamos perseguidos, porque para eles esse é um animal sagrado. E o que eles fariam ali seria exatamente isso. Eles sacrificariam e fariam algo que seria abominável para aquele povo. Além disso, Deus havia sido claro para Moisés. A ordem era de que o povo fosse para o deserto e adorasse lá. Então Moisés sabia que não dava para fazer remendo com a lei e com a ordenança de Deus, ao contrário de Faraó. Ele sabia que tinha que cumprir aquilo que Deus havia determinado. Então Moisés se mantém firme na sua solicitação. Deixe-nos ir ao deserto, nós não podemos fazer aqui, não seria adequado, precisamos ir ao deserto. Então, na sua tréplica, Faraó diz mais uma vez que ele quer do jeito dele. Ele fala: eu os deixarei ir para que ofereçam sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe do Egito. O Faraó recusa se dobrar diante de Deus. Ele quer que as coisas aconteçam do seu jeito. Faraó sabia o que significava aquele pedido de Moisés. Faraó sabia que o pedido para uma jornada de 3 dias implicava em um caminho sem volta. Aquela negociação era clara para os dois lados. Faraó sabia que Moisés estava pedindo a libertação do povo. 3 dias, uma jornada de 3 dias, naquela época, naquele contexto, muito provavelmente significava uma jornada longa, para um local muito distante, sem precisão de tempo de volta. Faraó sabia qual era o pedido de Moisés e ele não queria atender aquele pedido. Falando das moscas, a praga apareceu uma aqui. Ele sabia o que Moisés queria, que era a fuga definitiva daquele povo, que aquele povo ia de fato agora servir ao Deus deles para sempre. Deixe ir embora o nosso povo para servirmos ao nosso Senhor. Esse era o pedido de Moisés. E a sua resposta é um não. Faraó não queria libertar. Eles queriam que os hebreus servissem a Deus, mas ali, na terra deles. Victor Hamilton, ele é um teólogo canadense, tem um comentário sobre o Êxodo. Ele vai dizer o seguinte sobre esse trecho: os seguidores do Senhor ainda podem ouvir a mesma isca enganadora do predador, que procura devorá-los. Adorem a Deus, mas não muito longe. Separem uma hora aos domingos, que não faz mal.
Essa é uma oferta que se bate diante de nós também. Adorem a Deus, podem ir adorar a Deus. Separem algumas horas no domingo, isso faz bem. Mas durante a semana continue aqui no Egito, continue aqui conosco. Não precisa sair do Egito para adorar, nem ir muito longe. Essa oferta ainda é feita para nós hoje, mas meus irmãos, não se engane, abracem a determinação de Moisés. Deus nos convoca para ir para longe do Egito. Deus fala que o nosso culto não pode ser prestado aqui dentro. Então nós, aqui dentro do Egito, nós devemos ir para fora, nós devemos ir em direção à terra, a qual Ele nos chamou. Esse é o chamado. Mas no nosso texto ainda, apesar dessa libertação não ter sido total, apesar da fala de Faraó não ter sido uma liberação total, Moisés cede e fala que iria orar a Deus para que libertasse. Ainda que existisse essa fala do Faraó, não vão para muito longe. Tudo bem, a gente vai sair daqui. Nós vamos manter e nós vamos sair ao deserto e nós vamos adorar ao nosso Deus. Moisés fala que ia orar e a praga cessaria. Mas antes dele sair, ele faz um alerta a Faraó. Faraó não deve me enganar outra vez, não deixando o povo ir para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Eu acredito aqui que Moisés ele sabia a intenção do coração de Faraó. Ele sabia que aquele não era o momento da libertação. Afinal, seria uma libertação complexa. Deus já falou que se tiraria com mão forte. Deus falou que eles sairiam com riquezas e aquilo ainda não havia acontecido. Mas aqui entra um ponto interessante. Mesmo diante da injustiça de Faraó, que já havia mentido, já havia negado a fuga do Egito, Moisés se mantém firme à sua palavra. Porque a injustiça dos ímpios não deve nos levar a agir com injustiça sob o pretexto de não sermos ingênuos. Se o ímpio é injusto, isso não é uma justificativa para que sejamos injustos também. Moisés mantém a sua palavra, mas Faraó não. E mais uma vez ele age com uma astúcia maligna. E após obter o seu alívio das moscas, à semelhança de um sequestrador com um refém, ele nega a libertação do povo de Deus. E aqui finalizamos mais uma praga, a quarta praga. Então, do capítulo 9, do verso 1 ao 7, vai surgir a quinta praga, a mortalidade dos animais. Mais uma vez, Moisés é convocado por Deus e chamado para se apresentar novamente com a mesma petição ao faraó, a libertação do povo hebreu, para que o povo fosse ao deserto adorar. E a semelhança do encontro anterior, Moisés deve apresentar também uma condicional. Se você se recusar a deixá-los ir, ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho. Essa era a condicional, se o faraó se recusasse. E mais uma vez, Deus prometeu que faria distinção entre o seu povo, entre os rebanhos do seu povo e os rebanhos dos egípcios. E Deus determinou o dia, e quando o dia chegou, Deus executou o que havia falado. E os rebanhos dos egípcios morreram, todos. Mais uma vez, Deus prometeu que faria a distinção. E assim aconteceu. E Faraó mandou que conferissem os rebanhos dos hebreus. Aqui ele já nem chamava mais os seus magos. A gente já viu que na praga anterior ele não chamou, ele viu que não tinham poder. Ele simplesmente agora chama para conferir. Chama algum dos seus oficiais para conferir. E quando eles vão lá, seus subordinados conferem o rebanho dos hebreus e notam que nenhum deles havia morrido. Nenhum deles havia se perdido. E o que Faraó fez perante isso? Ele viu o poder de Deus, viu que Deus fez o que cumpriria, viu que ele não tinha poder para se opor a isso. Em seu coração, ele se obstinou. Ele não falou, ele não enganou, ele não mentiu, ele não procurou uma solução. Ele simplesmente falou que não libertaria. Ele declarou guerra contra Deus. Ele disse dentro de si: eu não cederei. Ele sabia que Deus tinha poder e ainda assim, consciente do poder de Deus, ele não muda o seu caminho. E aqui se encerra a quinta praga. E se encerra a narrativa de mais um episódio dessa série que a gente está acompanhando, da libertação e do resgate desse povo. Esse não é o episódio final, nós ainda caminharemos por mais algumas pragas,
e veremos um pouco do que acontece. Mas aí fica a pergunta, como essa história se relaciona com a minha vida? Como essa história se relaciona conosco? Nós também, meus irmãos, tivemos a nossa parcela de uma vida de alguém que se encontrava em cativeiro, de alguém que se encontrava perdido, de alguém que se encontrava numa caverna 4 quilômetros enterrado dentro do solo lá na Tailândia. Todos nós, em certa medida, tivemos esse momento, um resgate impossível. Ou talvez ainda haja alguns entre nós que ainda se encontram dentro dessa caverna, perdidos no escuro, sem saber o que fazer, presos, ansiando pela liberdade. Para aqueles que já não estão mais, para aqueles que já foram resgatados, essa história é um lembrete. Lembre-se de onde saíram e lembre-se como saíram. Não foi pela sua força, vocês não tinham capacidade, vocês não conseguiriam por si só. Foi a mão poderosa de Deus. Foi um milagre. Ele resgatou vocês. Esse é um lembrete para aqueles que já não estão mais no Egito. Foi Deus quem nos resgatou da prisão em que nós estávamos. Foi Deus que nos resgatou do local onde nós estávamos. Esse resgate foi sobrenatural e foi com mão poderosa. Esse resgate custou muito. Esse resgate não foi simples. Esse resgate foi feito pelo Filho unigênito do Pai, por Cristo Jesus, que veio ao nosso meio, desceu, foi um de nós, andou entre nós, sofreu as nossas dores, sofreu as nossas aflições, a semelhança daqueles mergulhadores que adentraram 4 quilômetros no escuro e alguns ficaram com aqueles jovens. Cristo vem até nós e ficou entre nós. Viveu uma vida justa e perfeita, ele não precisava vir aqui, mas ele veio fazer a sua obra aqui. Mesmo um Deus justo, mesmo vivendo uma vida justa e perfeita, foi condenado. Foi condenado à morte de cruz. Não foram tramas, não foram injustiça, não foi a armação das autoridades, dos judeus que cravaram Jesus na cruz. Foi o nosso pecado que cravou ele ali. Fazia parte da sua obra de resgate. Ele derramou o seu sangue por nós. Como nós, nos domingos de ceia, professamos aqui, foi morto e sepultado. Mas ele não permaneceu morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou, andou entre nós mais uma vez, subiu aos céus, onde ele está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Ele nos resgatou mediante o seu sangue. E nós devemos, ouvindo essa mensagem, lembrar do que ele fez por nós. Sim, de fato, o resgate aconteceu. Mas o fato de ser resgatado não significa que as aflições acabaram, que as dificuldades acabaram. De fato, que na nossa caminhada, nós que saímos do Egito, por vezes enfrentamos dificuldades, por vezes enfrentamos locais perigosos, por vezes caímos e tropeçamos. Para não perder o costume, irmãos, a semelhança de um livro que eu pouco cito aqui, O Peregrino, mas a semelhança do personagem cristão. A nossa jornada é complicada. Para aqueles que já leram esse livro, aqueles que não leram, eu recomendo, sabem quantas enrascadas o cristão se meteu desde o começo da sua jornada. Já no caminho para a porta, ele cai no pântano do desânimo e precisa ser resgatado. Na entrada da porta estreita, flechas voam na sua direção e ele precisa ser puxado para dentro. No meio da jornada, ele segue um tal de sábio segundo o mundo e sobe um caminho perigoso e quase cai. E é preciso ser guiado de volta para o caminho correto. Ele, na cidade das vaidades, é preso e ido em direção ao martírio e é libertado. No seu caminho, na sua caminhada, ele escolhe o caminho mais fácil aos seus olhos e vai parar preso no castelo do gigante do desespero, onde ele passou a sua maior tribulação na sua caminhada. Logo, pouco tempo depois, ele escuta um tal de adulador e segue pelo caminho errado e cai numa armadilha. Isso é só um pouco da sua jornada de desventuras. E isso é um pouco das nossas desventuras também. Mas em todas essas situações, o cristão ele foi resgatado, seja pelos servos do Senhor das terras,
ou seja, pelas ferramentas que ele ganhou assim que ele creu. Assim também é verdade na nossa vida, meus irmãos. De fato, nós fomos resgatados, mas essa jornada ainda não acabou. Nós saímos do Egito, mas ainda estamos no deserto. Estamos caminhando em direção à cidade celestial. Mas aquele que nos salvou com mão poderosa não nos abandonou no meio do caminho. Ele continua conosco, ele continua ao nosso lado. E para aqueles que porventura ainda estejam no Egito, para aqueles que ainda estão presos, mas perceberam que essa não é a sua terra, para aqueles que já passaram os 400 anos e entenderam que eles precisam ir adorar a Deus, que a vida de servidão não é vida. Essa mensagem é uma mensagem de esperança, pois Deus é poderoso para te resgatar, porque Ele enviou o seu Filho, unigênito, que morreu na cruz e derramou o seu sangue para te resgatar. A semelhança do que Ele fez resgatando o seu povo no Egito, Ele também faz na sua vida. Ele não pede permissão ao governador, Ele não pede permissão ao Deus dessa terra, Ele não pede permissão para você. Ele entra com mão poderosa, Ele manifesta o seu poder, Ele te tira da morte e te traz para a vida. Essa é a mensagem que Deus tem para os teus filhos, para aqueles a quem Ele tem chamado. Ele resgata o seu povo e não deixa o seu povo nessa terra. E como nós podemos aplicar essas verdades à nossa vida? Uma primeira aplicação que eu gostaria de trazer é: não sejam obstinados. Não sejam obstinados como os magos, não sejam obstinados como o faraó, mas confiem no resgatador. Os magos reconheceram que a praga do piolho era o dedo de Deus, eles reconheceram que era de fato a obra de Deus, mas eles se mantiveram inertes, seguindo o próprio coração, se mantendo fiéis aos seus ídolos. Faraó reconheceu que Deus estava realizando sinais maravilhosos, sabia que Deus era poderoso, mas ele ainda assim se decidiu em não cumprir a ordem do Senhor. Nós muitas vezes somos semelhantes a Faraó e teimamos em seguir os nossos próprios caminhos, meus irmãos, porque a obstinação, ela é ilógica, ela não faz sentido. E foi o que aconteceu com o Faraó. Ele sabia que Deus estava fazendo aquilo, em nenhum momento ele duvidou. E ele sabia que se ele libertasse o povo, ia acabar a desgraça do seu próprio povo. Mas a decisão dele foi obstinada em manter-se fora, porque nós seguimos muitas vezes o nosso próprio coração. Sabemos que o caminho que estamos indo é perigoso, sabemos que o que estamos fazendo é errado, mas queremos seguir o nosso próprio coração pela nossa própria vontade. Não importa se não faz sentido, não importa se é ilógico, não importa se nós vamos morrer nesse caminho, nós desejamos muitas vezes seguir pelo nosso próprio coração. Meus irmãos, não sejam obstinados como o faraó, não sejam obstinados como aqueles magos. Deus tem dado os seus meios de graça para nós. A pregação da palavra, a exortação que vem desse púlpito é para nós, é para nos fazer ir pelos caminhos corretos. Deus fala pela sua palavra, Deus fala por esse servo de Deus que está ao seu lado. Amigos nos exortam, amigos de verdade falam a verdade para nós. Amigos de verdade são aqueles que falam que nós precisamos ouvir como estamos errados. E nós devemos escutar esses amigos. Nós podemos ficar chateados, agoniados, mas nós devemos ouvir. A minha história da minha vida tem muitas curiosidades. Eu louvo a Deus que eu tenho uma vida muito boa hoje. Eu sou filho de uma empregada doméstica, cresci na Baixada Fluminense, não tinha muita perspectiva. Minha mãe se esforçava muito para pagar o curso para mim, junto de meu pai. E eu matava a aula. Nos meus 13, 14 anos. Eu não ia para a escola. Não ia para o curso. Matava a aula para seguir o meu próprio coração. Ainda que as pessoas falassem o contrário. Um amigo, Luciano de Almeida Ribeiro, capitão do Exército brasileiro, morava na minha rua e fazia curso comigo quando nós tínhamos 14 anos. Um amigo que eu tinha desde 4 anos de idade. Foi na sala da diretora e falou para ela o que eu estava fazendo. A diretora ligou para minha mãe. A minha mãe descobriu. Eu não fiquei chateado com esse meu amigo, porque eu sabia que eu estava fazendo não era errado. Eu agradeço a Deus pela vida dele, porque se eu tenho a vida que eu tenho, se eu estou onde eu estou, foi porque ele me denunciou. Amigos fazem o que precisamos, não o que queremos. Quem anda com você e diz que está tudo bem, não quer o seu bem.
Amigos vão falar a verdade para você. Pastores vão falar a verdade para você. Nós temos um pastor nessa igreja. Nós temos amigos nessa igreja. Não sejamos obstinados. A verdade dói, mas nós devemos ouvi-la e segui-la. Uma segunda aplicação é: o nosso culto é para Deus. Então precisa ser agradável a Deus. O nosso culto é para o Senhor. Ele deve seguir os padrões bíblicos. Moisés foi claro em dizer para o faraó que ele não faria a adoração, ele não adoraria a Deus naquela terra, porque não era o modo adequado. Ele não propôs realizar um culto palatável para aquele povo, porque os egípcios aceitassem eles no meio deles. Não, ele se manteve firme, porque ele sabia que o culto a Deus tinha que seguir os preceitos bíblicos. O nosso culto deve seguir os preceitos bíblicos. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela define como o nosso culto deve ser. O nosso culto deve apresentar somente aquilo que é ordenado por Deus em sua palavra. Nós chamamos isso na teologia de princípio regulador do culto. O nosso culto a Deus deve seguir esse padrão. Com isso, eu não quero dizer que nós temos que fazer, devemos ignorar a contextualização e fazer algo que não se adequa nem à nossa época e nem à nossa região. De forma alguma, eu estou falando isso, mas nós somos chamados a reconhecer os limites para isso. Não adianta eu vir aqui e querer colocar um culto que seja agradável para os irmãos, para que eu traga mais gente aqui, botar um telão com o jogo do Flamengo, para que as pessoas fiquem vendo o culto e ouvindo o jogo do Flamengo, servir açaí durante o culto. Não é isso, isso não faz o culto ser agradável. O culto ele tem que seguir o padrão bíblico, porque o culto não é para a gente. Eu não estou fazendo um culto para vocês. O conselho não se dispõe e se prepara aqui para fazer um culto para a igreja. Ele convida a igreja, guia a igreja, o pastor guia a igreja a fazer um culto ao nosso Senhor, a Deus, ao nosso Salvador. Por isso estamos aqui cultuando ao nosso Deus, por isso seguimos padrões bíblicos e por isso estamos aqui. O nosso culto deve ser adequado. Assim como um resgate, ele tem um rito, ele tem que passar por planejamento, ele tem que passar por as suas etapas até que ele aconteça. Assim nós também fazemos isso aqui, o nosso culto segue isso e nós confiamos nisso. Meus irmãos, o meu chamado é: aceitem quem são. Nós somos presbiterianos, nós somos de uma igreja tradicional. O nosso culto é assim. E a igreja está repleta de jovens. Nós não precisamos fingir e adequar um culto para atrair, porque nós ensinamos a nossa igreja a cultuar a Deus. E nós amamos cultuar a Deus. Isso faz parte de nós. Uma terceira aplicação é: sejam justos em um mundo injusto. Faraó negava a libertação frequentemente dos hebreus. Ora ele negava, ora ele mentia, falando que ia libertar, mas não libertava. Em ambos os casos, Faraó agia com injustiça perante Moisés. E qual foi a postura de Moisés? Nós falamos aqui. Moisés foi justo, Moisés mantinha a palavra. E se ele afirmava que ele oraria, ele oraria. Se afirmava que a praga cessaria. Não devemos usar a injustiça do mundo como um pretexto para sermos injustos. Tem uma expressão muito popular: ser crente é não ser bobo. Ser crente não significa que nós somos bobos. De fato, isso é verdade. Nós temos que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. De fato isso. Mas isso não é uma justificativa para que sejamos injustos. Se existem pessoas ao nosso redor que só negam impostos e saem vitoriosos com mais recursos para isso, por isso, isso não é motivo para que nós sejamos injustos e também sonegamos impostos. Se alguém vende algo para nós e nos lesa vendendo algo quebrado e avariado, mentindo para nós, nós não devemos pegar esse item e vender para outra pessoa mentindo também, a fim de obter o recurso de volta. Se alguém mente para a gente, a nossa resposta não deve ser mentira para essa pessoa. A injustiça de outrem não deve afetar a nossa justiça. Nós fomos chamados por um Deus justo, e isso significa que às vezes nós vamos sair no prejuízo. Isso significa que às vezes nós vamos nos sentir injustiçados, mas nós não devemos injustiçar. Nós servimos a um Deus justo e devemos viver a nossa vida de uma forma justa. Devemos nisso seguir o exemplo de Faraó. Por fim, uma última aplicação: saiam do Egito. Não fiquem nem perto
Saiam, abandonem o cativeiro, abandonem a região onde vocês estão. Nós fomos chamados para sair do Egito. Nós fomos chamados, não foi para servir a Deus aqui no Egito, nem tampouco para servir perto do Egito, mas devemos sair com tudo dessa terra de escravidão. Isso não quer dizer que nós vamos sair daqui e criar uma cidade só de pessoas da nossa igreja ou viver uma vida monástica afastada desse mundo. Não é isso que eu estou falando. Isso quer dizer que o nosso estilo de vida não pode corresponder ao estilo de vida dessa terra. Nós nos afastamos dessa forma, nos afastamos da vida que tínhamos anteriormente. Nós não podemos viver com uma vida que tínhamos anteriormente. Se nós tínhamos problemas com bebida, não faz sentido que eu viva perto de bares. Se eu tinha problemas com mulheres, não faz sentido que eu viva em festas cheias de mulheres. Os meus problemas que me afetavam anterior, eu tenho que correr deles e me afastar. Existe uma história de Agostinho de Hipona que Agostinho de Hipona, ele foi muito suscetível a mulheres, né? Ele teve muitas mulheres na vida dele. E esse foi um grande problema para ele. E certa vez conta-se que ele estava na rua andando e uma de suas antigas concubinas gritava: Agostinho, Agostinho. E ele começou a andar mais rápido. Agostinho, Agostinho, ela gritava mais alto e andando mais rápido atrás dele. E ele andando mais rápido, aí ela falou: Agostinho, sou eu. Você não lembra de mim? Aí ele virou para trás e falou: eu sei que você é você, mas eu não sou mais eu. E saiu correndo. Ele não quis se manter ali. Spurgeon, comentando sobre essa fala de Faraó, de adorar no Egito, esse convite que Faraó fazia para Moisés, Spurgeon vai falar o seguinte: a exigência de Deus não é que seu povo tenha um pouco de liberdade, um pouco de descanso em seu pecado. Não, mas que ele deve sair diretamente do Egito. Cristo não veio para o mundo apenas para tornar o nosso pecado mais tolerável, mas para nos libertar completamente dele. Ele não veio para tornar o inferno menos quente, ou o pecado menos condenável, ou nossos desejos menos poderosos, mas colocar uma distância grande entre todas as coisas e o seu povo, e realizar uma libertação plena e completa. Cristo não vem para tornar as pessoas menos pecaminosas, mas para fazer com que elas abandonem totalmente o pecado. Não para torná-las menos miseráveis, mas para acabar totalmente com as suas misérias e para dar-lhes alegria e paz na fé nele. A libertação precisa ser completa, caso contrário, não é libertação alguma. Nós não devemos nos entregar ao efeito de Estocolmo. Vocês sabem qual é essa história? A qual os capturados num banco na cidade de Estocolmo, eles se afeiçoaram tamanha aos seus sequestradores que quando um dos sequestradores casou no presídio, os convidados tinham sido os reféns. Reféns que se apegaram ao seu captor. Nós não devemos ser assim. Nós não devemos ter apego àquele que nos sequestrou. Nós não devemos ter apreço e guardar o pecado em nosso coração. Não, nós fomos convidados, não, nós fomos chamados, vocacionados, resgatados por um Deus forte que nos tirou da terra do Egito. Não amem o cativeiro, amem o resgatador, amem o Redentor. Se afastem. O Egito tem comida, tem cebola, tem os temperos, tem as coisas que nós podemos desejar. Mas não se comparam à terra que emana leite e mel. A oferta de Deus de resgate para a gente não é para uma vida de renúncia, de abnegação. É uma oferta para uma vida de abundância. Eu falei que talvez o resgate de Israel fosse o maior resgate de toda a história, mas eu estava enganado. O maior resgate de toda a história é o resgate de Cristo, dos seus filhos. Deus nos resgatou, nos tirou da terra da servidão e nos trouxe para uma terra de alegria. Meus irmãos, o chamado à santidade, o chamado a uma vida em santidade a Deus não é um convite à renúncia, é um convite à vida plena. É na santidade que reside a alegria. O pecado, ele te escraviza, ele te espanca, ele te traz um prazer falso. Cristo te traz um prazer verdadeiro. Ser santo não é só um objetivo a ser cumprido, é o nosso destino.
A santidade nos aguarda na vida eterna. Deus permite que nós vivamos a vida eterna a partir de hoje. Ele nos convida. Saiam do Egito. Eu salvei vocês. Saiam do Egito. Vamos orar?